Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. A primeira carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 3. Abra a sua Bíblia. A primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Será a nossa base homilética de hoje. Base homilética e didática e pedagógica e andragógica de hoje. A primeira carta de Timóteo, capítulo 3, carta de Deus, versículo 14. Vamos ler juntos? A Nova Almeida atualizada. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Assim se encontra a palavra do Senhor. Todos juntos? Escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Mas, se eu demorar ou tardar, você saberá como se deve proceder. Número 1, na casa de Deus. 2, que é a igreja do Deus vivo. 3, coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. O DNA de uma fé bíblica e reformada é a nossa série. Já passamos aqui por aquele slogan, afirmado com frequência pelas igrejas reformadas, e uma igreja reformada sempre se reformando, que significa um voltar-se continuamente para as Escrituras. Há 8 dias adentramos aqui no tema descrevendo um dos personagens, um dos promotores desse slogan, Martinho Lutero. No aspecto oficial, tudo começa por aí, 31 de outubro de 1517. Falamos no aspecto oficial, gente, mas bem antes a reforma começa. Nós não vamos aqui falar dos predecessores, nem mesmo do que aconteceu bem antes com o próprio Martinho Lutero. Queremos que vocês não se esqueçam. 31 de outubro de 1517, ele escreve 95 teses, 95 afirmações, combatendo os erros doutrinários daquela que era chamada Igreja Católica Romana, e continua sendo chamada até hoje. E aí, já caminhando um pouco mais, o que levou, por que Lutero precisou escrever 95 teses, muito especialmente confrontando a doutrina da salvação da igreja. Porque as suas 95 teses, muito especialmente, ela foca na soteriologia da igreja, que significa a doutrina da salvação. Muito especialmente a justificação pela fé. A justificação pela fé se tornou um carro-chefe no exercício pastoral de Martinho Lutero. Por que foi necessário que ele fizesse isso? E a resposta a isso se aplica aos demais reformadores, sejam da primeira geração, sejam os reformadores da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, da quinta geração. A resposta parte do que já citamos aqui. Judas, versículo 3, já no primeiro século,
Ele convoca a igreja a defender a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E por que ele faz isso? Porque já no primeiro século, essa fé dada por Deus ao seu povo estava sendo deturpada, deteriorada. Ela estava sendo repensada. Uma nova leitura dela estava sendo feita. Estavam dando a ela novos significados. Então Judas, já no primeiro século, ele convoca a igreja a batalhar pela fé. A fé aí é o corpo de doutrina dada por Deus. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e ele fala que há uma só fé. Do primeiro século até o século XVI, nós vamos encontrar lá os muros de proteção da igreja derribados, a semelhança do relatório que Neemias recebeu. Estando em Suzã, a sede governamental do Império Medo-Persa, Neemias recebe visita de Ananias, o seu irmão sanguíneo, e dos seus compatriotas, e ele pergunta: como está Jerusalém? Como está o meu povo? E dentre outras verdades, eles disseram que os muros estavam derrubados. Muros derrubados naqueles tempos era a ausência de segurança, de identidade, a ausência de honradez, a ausência de estabilidade. Ora, aconteceu mesmo. Martinho Lutero olha para a igreja, não apenas ele, mas a partir de Lutero, ele olha, lendo as Escrituras, e percebe que os muros de proteção da igreja estavam derrubados. Por exemplo, o muro da doutrina correta, da ortodoxia. A ortodoxia estava debaixo dos entulhos das superstições medievais. O muro da sã doutrina estava derrubado. Ou seja, uma crise doutrinária que a igreja vinha sofrendo. Não significa que lá não havia, durante a Idade Média, crentes verdadeiros lutando. Tinha. Mas, no geral, o muro da ortodoxia estava derrubado, ou pelo menos esquecido. Pegando Gâncio como uma referência a Neemias. Crise doutrinária na igreja. A teologia rege a vida da igreja. Então, uma teologia ruim, vida ruim. Uma teologia boa, vida boa. Não se separa teologia e vida eclesial. A teologia correta gera uma igreja correta. Uma teologia incorreta gera uma igreja incorreta. Entenderam por que damos muita ênfase aqui à nossa ortodoxia, doutrina correta, ortopraxia, prática correta, e ortopatia, afeições corretas? Então, o muro da sã doutrina estava derrubado. Daí, meus irmãos, mais e mais doutrinas, heresias adentrando na igreja. O muro também da moralidade cristã, da moralidade ética cristã derrubado. Até mesmo entre o clero, entre a liderança. Todos temos, qualquer livro, por mais simples que seja, de história da igreja, vai te mostrar isso. A moralidade cristã estava em baixa. E para nossa tristeza, a moralidade cristã e a ética dos líderes, daqueles que deveriam cuidar do povo, estavam em baixa. Queridos, era praticado simonia, essa palavrinha que se escuta hoje, simonia, numa linguagem bem simples. Vendia-se cargo e comprava-se cargo. Isso vem lá de Simão, lembra Simão o mágico? A ideia de simonia vem lá de Atos. Lembra de Simão o mágico? Que viu os apóstolos orando, impondo as mãos, e o Espírito Santo descendo e dando dons.
ele disse: eu quero desse dom também, quanto é que custa? E Pedro, o apóstolo, repreendeu, daí o nome simonia, pois a igreja, muito especialmente nos tempos de Lutero, estava assim, praticando simonia. Carro de bispo era comprado e era vendido. Entende agora? Nós temos o muro da doutrina derrubado, os muros da doutrina, da sã doutrina derrubados, os muros da moralidade cristã, da ética cristã derrubados, os muros do governo eclesiástico também derrubados, consequentemente, uma hierarquia atrofiante, pesada, muros derrubados. Colocamos aqui 3 áreas: doutrina, sã doutrina, os muros da ortodoxia, da doutrina derrubados, os muros da moralidade, da ética cristã derrubados, e os muros do governo eclesiástico também derrubados. Qualquer livro simples de história bom, você vai encontrar pelo menos isso daí. Entende? Lutero voltou-se para as Escrituras, lendo carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, e olhou para a igreja, olhava para a Bíblia, olhava para a igreja, olhava para a Bíblia, olhava para a pregação da igreja, voltava para a Bíblia e percebeu: opa, tem algo errado. Aí ele vai lá e escreve 95 teses, confrontando, ou tentando reerguer. Por favor, gente, apenas como aplicação estendida, Lutero foi um Neemias no século XVI. Se bem que Lutero, ele foi um Neemias que derrubou os muros da heterodoxia, ou seja, da falsa doutrina, para depois levantar os muros da ortodoxia, da perfeita doutrina, da sã doutrina. Ele precisou derrubar para reconstruir. Por isso que ele escreveu 95 teses. E elas não são perfeitas, não. Lutero passou por um processo de santificação. Olhe para hoje, no cenário mundial da igreja hoje. Existem alguns muros derrubados hoje? Ou pelo menos as primeiras fileiras de blocos já estão destruídas? E como tem, gente? Os muros de proteção, alguns muros de proteção da igreja estão derrubados. Pode acreditar. E uma delas é o muro da ortodoxia. Por mais que as pessoas falem, somos ortodoxos, defendendo a sã doutrina, de boca, todo mundo diz isso. Mas na prática, ninguém está defendendo hoje em dia ortodoxia nenhuma. Espera aí. Vou retificar, ninguém não, né? Poucos estão defendendo. Os muros da moralidade cristã, da ética cristã, hoje estão derrubados. Hoje você é tido como legalista por simplesmente querer fazer o que é certo, na perspectiva de Deus. Tente fazer o que é certo, na perspectiva de Deus, que você vai ser estigmatizado de legalista, crente retrógrado. Os muros do governo eclesiástico, em alguns setores da igreja, também estão derrubados. Ou temos de um lado anarquia eclesial, cada um fazendo do seu jeito, ou temos do outro lado uma eclesiologia déspota, tirana. Ambas ofendem a Deus. Ou seja, não com as mesmas proporções, mas precisamos de uma reforma contínua. Entender o slogan, igreja reformada sempre se reformando? Eclésia reformata sempre reformanda est, igreja reformada sempre se reformando, porque a nossa tendência é nos desviarmos da rota. Por isso que Lutero surgiu. Mas aí, quase que ao mesmo tempo, surge Zwinglio, um outro personagem, quase que ao mesmo tempo. Lutero na Alemanha, Zwinglio aonde? Suíça.
Zwinglio já foi um pouco além. Enquanto que Lutero manteve ainda a liturgia medieval, uma parte dela, Zwinglio já foi totalmente oposto, desceu a marreta para cima. Então Zwinglio praticou, também um monge, um sacerdote romano, praticou reforma também. Ele se voltou para as Escrituras. É lá com Zwinglio e o seu sucessor Henrique Bullinger que surge o termo igreja reformada. É com ele lá, quase que ao mesmo tempo que Lutero. Zwinglio, grave esse nome, às vezes injustiçado, pouco citado. Morre Zwinglio, eu não vou adentrar nos detalhes, sucessor dele, Henrique Bullinger. Aí foi ganhando força o termo igreja reformada, na Suíça. Foi Henrique Bullinger que reescreveu a linda confissão conhecida Segunda Confissão Helvética, uma coisa linda. A gente pensa que só confissão de fé só passou a existir com os puritanos, não. Martinho Lutero escreveu a Confissão de Augsburgo, a Confissão dos Luteranos, com o apoio de Melanchthon. Zwinglio e o seu sucessor, muito especialmente o Henrique Bullinger. Aí entra o terceiro personagem, quem é ele? João Calvino, em Genebra. Enquanto que Martinho Lutero foi o trator, o tanque que partiu para cima para derrubar as heresias que nós chamamos de heterodoxia, o contrário de ortodoxia, João Calvino já foi mais aquele construtor dos muros. Ele voltou-se para as Escrituras e reconstruiu os muros. Entenda, redescobriu da ortodoxia, doutrina correta. Reconstruiu os muros, redescobriu da ética, moralidade cristã. Genebra se tornou modelo na sua época, até no aspecto político e governamental. Leia o livro aí, Calvino em Praça Pública. Foi o homem que reconstruiu até o governo da igreja, foi ele que redescobriu o governo por presbítero. Redescobriu. Grave essa palavrinha, ele não inventou. Foi João Calvino que, se voltando para as Escrituras, ele resgata, ele redescoberta, faz uma redescoberta. Ele tira os entulhos e ele se volta para a Bíblia e percebe o governo da igreja através de presbíteros. É ele que redescobre. E o governo lá passa a ser assim. Claro que lá em Genebra, ele defendia 4 ofícios na igreja. O ofício de ministro da palavra, que é o docente hoje. O ofício de presbítero, que é o regente hoje nosso. O ofício de, observe gente, o de diácono, hoje, e o de doutor da igreja. Ele tinha essa defesa, ofício quadrúpede. Calvino, guerreiro. O pessoal acha que todo mundo é perfeito, né? Já com Calvino, o que foi chamado de igreja reformada na Suíça, através de Zwinglio e Henrique Bullinger, já com Calvino, a igreja também recebeu um novo nome, igreja calvinista. Calvino não apoiou essa ideia de pegar o sobrenome dele, ou o nome dele, e apelidar a igreja do Senhor. Aí já foram os seus adeptos. Genebra se tornou acolhedora dos reformados perseguidos na França. E quem é que chega lá em Genebra fugindo da perseguição na França? Ou na Inglaterra? John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo no mundo. O escocês. Ele aprende com João Calvino, volta para a Escócia, com outros Joões, escreve a Confissão Escocesa de 1560. E é lá que passa a usar o nome Igreja Presbiteriana da Escócia. Entende agora? Agora já entrando no funil. Aí a igreja presbiteriana, Escócia, Irlanda, de lá os irmãos
Inglaterra parte para a Nova Inglaterra, o que é hoje os Estados Unidos da América do Norte. Levam a fé reformada para os Estados Unidos da América do Norte. Até então eram colônias britânicas, inglesas. Já afunilando um pouco mais, o nosso Brasil passa a usufruir oficialmente, verdadeiramente, da fé reformada, versão presbiteriana, no século XIX, 1859, aqui no Brasil. Archibald Green Simonton. Mas o que queremos com tudo isso? É dizer o seguinte: todos eles, com a ciência e a consciência, igreja reformada sempre se reformando. Significa voltando-se para as Escrituras. Agora eu falei dos presbiterianos. Eu entrei no funil e falei da chegada dos presbiterianos no Brasil. Os presbiterianos escoto-irlandeses, britânicos, Nova Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Mas não apenas os presbiterianos, queridos. A partir da reforma na Inglaterra, surge lá também os batistas reformados, surge também os congregacionais reformados, surge também os episcopais reformados. E essas denominações reformadas também chegaram no Brasil no século XIX. Mas com o mesmo lema: igreja reformada sempre, que significa voltando-se para as Escrituras. Se você pegar um mapinha mental, você vai ver lá. Alemanha, Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517. Quase que ao mesmo tempo, Zwinglio na Suíça. Aí você vê Calvino em Genebra. Lá ele acaba acolhendo os irmãos perseguidos, seja da Inglaterra ou da Suécia, da Escócia ou da França. Ele treina esses homens voltam para a Inglaterra, outros voltam para a Escócia, outros voltam para a França, e a reforma vai se espalhando. Na Inglaterra, o movimento puritano, quem não ouviu falar? Mas quem treinou esses homens? João Calvino. Do movimento puritano tem episcopais, emanam batistas, emanam congregacionais. Agora, para nossa tristeza, o tempo passou, e o lema Igreja Reformada, sempre se reformando, pelo menos a sua prática, muito especialmente a sua prática, foi se perdendo. Então, nem toda igreja que se diz hoje batista continua praticando esse lema, em busca das Escrituras. Nem toda igreja que se diz congregacional hoje continua praticando esse lema. Igreja reformada sempre se reformando. Nem toda igreja que se diz hoje episcopal continua praticando esse lema. E, para a nossa tristeza, nem toda igreja hoje que se diz presbiteriana continua praticando esse lema. Igreja reformada sempre se reformando, que significa voltando-se para as Escrituras. Entendeu, Edson? É um resumão da nossa origem, que precisa ser valorizada. Agora, valorizada não como antiquários. Lloyd Jones escreve um livro e lá tem um capítulo. Não olhe para a reforma como um antiquário. O que é um antiquário? Um ser antiquário é alguém que coleciona peças antigas, ele gosta de coisas antigas. Não olhe para a reforma como um antiquário, com saudosismo. Olhe para a reforma como se estivesse olhando para o retrovisor, para perceber como os nossos pais reformados lidaram com Deus, como eles lidaram com a Bíblia, como eles lidaram com a igreja, como eles lidaram com a obra do Senhor. Olhe para a reforma como se estivesse olhando pelo retrovisor e perguntem onde eles acertaram, onde eles erraram. A gente diz isso porque tem um monte de gente até olhando pelo retrovisor.
mas pegando até as coisas erradas também que eles fizeram. Porque, queridos, Martinho Lutero não foi perfeito, como você não é. Zwinglio não foi perfeito, como você não é. O seu sucessor, Henrique Bullig, não foi perfeito, como você não é. João Calvino não foi perfeito, como você não é. Teodoro Beza, o sucessor de Calvino em Genebra, não foi perfeito, como você não é. Então eles tiveram seus erros. O que é que acontece hoje de alguns reformados? Até recorre ao retrovisor. Aí tenta olhar para esse servo de Deus, os reformadores da primeira geração, da segunda geração, mas no lugar de pegar o que eles acertaram e continuarem hoje, e se aperfeiçoarem hoje, pegam aquilo que eles erraram. Por exemplo, da parte de alguns, os extremos. Então, é muito lindo hoje falar Eclésia reformata, reformanda sempre esta, igreja reformada sempre se reformando. Mas na mente de alguns reformados hoje, tão equivocado, ele vai chegar aqui no domingo pela noite, às 18 horas, vai encontrar a primeira igreja presbiteriana em Pedro Leão cultuando, e ele vai encontrar o ministério de cântico aqui, alguns, e daí vão balançar a cabeça, vão mostrar raiva, porque eles vão dizer que isso não tem nada a ver com a reforma protestante. Entende, querido? Porque eu estou no início dessa série evocando a nossa origem, mas já fazendo essas observações, porque eles vão lá e, por exemplo, Zwinglio era contrário a instrumento no culto, totalmente Zwinglio. Mas por quê? Precisa entender porque Zwinglio era totalmente contrário a instrumento no culto. Ele não queria se parecer com nada com a igreja romana. Então foi mais uma questão de momento cultural. Ele estava com raiva naquele momento. Aí o irmãozinho reformado hoje, está vendo? Zwinglio, acima de Zwinglio está a palavra do Senhor. Eu só queria então que eles imitassem João Calvino na hora da ceia, mandassem os irmãos se dobrarem o joelho. Vocês sabiam que lá em Genebra a ceia se tomava de joelhos? Então manda a igreja também dobrar os joelhos hoje, guerreiro, não é? Então assim, é isso. Somos uma igreja reformada, mas pautada na Bíblia e não em preferencialismo. Eclésia reformata, reformanda sempre esta, é nossa. Mas a nossa autoridade máxima não é Lutero, não é Zwinglio, não é Henrique Bullig, não é Calvino, não é Teodoro Beza, não são os puritanos, é a Bíblia para a qual eles mesmos apontavam. Quanto à prática deles, aquilo que eles acertaram é referência boa para a gente. Naquilo que eles erraram, vão prestar conta ao Senhor, mas não vamos repetir o erro, correto? Então eu quero falar com você aqui um pouquinho, porque na próxima quinta-feira eu vou falar sobre consolidação. E aí eu entro nos princípios, valores e doutrinas de uma igreja reformada peculiares. Mas primeiro ainda a origem, depois vamos para a consolidação da fé reformada e as suas divisões e doutrinas peculiares da fé reformada. Mas eu quero hoje, parar por hoje aqui, trabalhar um pouquinho a prática do que eu acabei de dizer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que fazer isso agora que a igreja está crescendo. Eu tenho que trazer um estudo desse no domingo à noite aí, não sei quanto, com toda a igreja presente, pela manhã, aliás. Não pegue essa frase, igreja reformada sempre se reformando, para legitimar um preferencialismo litúrgico teu. Aí o irmão pega um aspecto preferencial da liturgia. Eu gosto de igreja que não tenha guitarra. Não tem nenhum problema em não gostar. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, poupe-me de querer passar para mim de que o seu preferencialismo tem base bíblica, teológica,
histórica e prática. Entende agora? A ovelha tem todo direito. Eu não gosto de guitarra. Não tem problema você não gostar. Só não vem exigir que a igreja tire a guitarra. Eu não gosto de bater palma. Também não tem problema. Inclusive, ninguém aqui vai ser forçado a bater palma. Mas não venha dizer que quem bate está errado. Entenderam agora? Eu gosto de um pastor que pregue paradinho no púlpito, igual o pastor Augusto Nicodemo. Louvado seja o Senhor por você gostar de pastor paradinho. Mas o meu CPF é outro, não é de Augusto Nicodemos. Aliás, é o meu mestre indireto. Mas o meu CPF é outro. Meu CPF é outro. Mas eu não gosto dessas músicas embaladas. Não tem problema, mas é preferencialismo litúrgico, queridos. Irmãos, como é bom você ler. Porque eu já fui assim, gente. Tem hora que eu olho hoje, eu falo assim, gente, como o Senhor me poupou. E olha que eu não mergulhei a fundo não, prefeito César. Quase, meu irmão, Deus me poupou antes. Porque alguém chegou com umas tabuadazinhas para mim e disse, pastor reformado é assim, viu, Nilson? E aí eu passei a acreditar. Está aqui minha esposa. Acredito nessa cena que eu vou descrever para vocês aqui. A ponto de alguém orar assim, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, e quando terminar a oração, chega o Calvino descalvinado, mais calvinista do que Calvino, e disse, não ore assim, porque esse tipo de oração não é reformado. Não estou inventando não, eu vivi isso. Foi aí que eu comecei a dizer, peraí, eu preciso ler um pouco mais, está errado esse negócio. Eu vivi isso, irmão. Outra, cantando. Ao que está sentado no... Você está cantando como pentecostal, meu irmão. Para que fechar os olhos, esse negócio de estar para lá e para cá com o corpo? Foi, guerreirão. Misericórdia. Mas o pior é que aqui e acolá, se eu não conduzir a igreja direitinho, alguém acaba confundindo a coisa mesmo. Não, meu irmãozinho, como ler é importante. Porque hoje eu falo isso com tranquilidade, irmãos. Tudo que eu faço aqui não é baseado numa página só, não. É baseado na nossa origem, na sua consolidação, na sua expansão, nos seus princípios, valores e doutrinas peculiares. Então, o irmão que está numa página só, o mínimo que você faz é perguntar para aprender. Perguntar para aprender. Entende agora? Perguntar para aprender. Somos uma igreja reformada e eu vou aprofundar isso, irmão. Consolidação, expansão, depois princípios, valores e doutrinas peculiares. Mas nós queremos que a primeira igreja ande saudável, sem brigas. Nós não queremos irmãos entrufados aqui, porque ele não gosta de... Não tem ninguém aqui assim não, viu, gente? Por favor. Mas é bom prevenir, não é? Não queremos ninguém aqui entrufado porque ele tem uma guitarra. Não queremos ninguém aqui entrufado porque o pastor disse, olhe para o lado e diga, coragem, irmão. Aí porque alguém lá fora faz de forma errada, aí as pessoas não querem fazer o certo. E vocês sabiam que a igreja antiga praticava isso com graçamento litúrgico? O testemunho litúrgico da congregação era assim, irmão. Quando Paulo fala em ósculo santo, aquilo acontecia por ocasião do culto. Você imagine o apóstolo Paulo conduzindo ali a igreja na casa de um irmão e dizendo, saudai uns aos outros com ósculo santo. E os irmãos se levantavam por ocasião do culto e tomem um beijo na testa um do outro, dentro da cultura lá. Aí o cara não leu nunca isso, vem dizer para mim, isso é coisa de igreja. Eu digo, então senta aí, macho. Como diz o cearense, me dá uma base aí, fontes primárias. Não, eu quero fonte primária, meu irmão, mas eu vou dar uma chance para você. Me dê pelo menos uma base, fonte secundária. Não, peraí, então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, como falou o Chaves, cale-se, 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 cale-se. Não, porque é incrível, rapaz, as pessoas não conhecem, é uma página só, mas que o Senhor nos ajude. Eu tenho que fazer isso porque a igreja está crescendo e o diabo é astuto. Ele não ama ver uma igreja crescendo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, grave essa frase,
Depois vou explicar ela depois, viu? Por favor, você vai ver gente aí esmurrando essa frase também. Mas calma, até chegar lá. A frase é essa: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade para pensar diferente. E em tudo, amor. Mas você sabia que até essa frase, ela chama a gente aí da fé reformada para se degladiar? Deixa para lá, que Deus nos abençoe.